Então agora está gravando. Sejam todos e todas muito bem-vindos a essa reestreia do Grave BR de 2022, né? Esse está sendo o primeiro seminário desse ano. A gente começou um pouco mais tarde por conta enfim, de toda a questão de readaptação das nossas vidas, né? Nesse ano em que a pandemia começou a dar sinais de melhora. E por conta disso, o início dos seminários foi sendo prorrogado, mas felizmente a gente conseguiu começar antes do fim do ano, quer dizer, do fim, que eu digo, antes do ano acabar. Então, é com enorme prazer que quem faz a abertura dos trabalhos desse ano é o professor Nelson Pinto Neto, do CBPF, que é uma pessoa extremamente conhecida na nossa comunidade. Mas ainda assim eu vou fazer uma breve apresentação sobre o Nelson, né? O Nelson ele se formou em física, né? Fez a graduação pela PUC Rio, mestrado e doutorado pelo CBPF e fez um pós-doutorado na França, na Université Pierre e Marie Curie. E, além disso, o Nelson teve passagens pela UFRJ e pela PUC Rio como professor assistente, mas depois ele foi para o CBPF e, como pesquisador titular, né, e permanece lá até os dias de hoje. Bom, o Nelson ele é um especialista em cosmologia quântica, é autor de cerca de uma centena de artigos, né, nesse assunto. Além disso, ele atua de forma bastante ativa na formação de estudantes de todos os níveis, né, desde o programa de vocação científica do CBPF, até a pós-graduação, iniciação científica, além de também, pelo que eu entendi, também atua ou atuou em pré-vestibulares comunitários e por muito tempo. E, bom, além disso, o Nelson também tem um papel fundamental na organização de eventos no Brasil sobre gravitação e cosmologia. E, enfim, como eu falei, é um prazer ter o Nelson aqui hoje, reabrindo os trabalhos do Grave BR em 2022. Então, Nelson, eu aproveito para agradecer mais uma vez, publicamente, e passo a palavra para você. Muitíssimo obrigado. Ok, obrigado, Antônio. Estão todos me ouvindo direitinho e vendo? Sim, tudo perfeito. Tá bom. Então, muito obrigado, Antônio, pelo convite. É um prazer muito grande falar aí para todos vocês. Essa iniciativa excelente, né? O Antônio quer criar esse Grave BR para a gente compartilhar os nossos trabalhos aí com a comunidade brasileira. Muito obrigado. Bom, o que eu vou falar sobre perturbações cosmológicas de natureza quântica e vou colocar um problema que eu acho que é importante, que é justamente os problemas com a definição de um estado de vácuo para essas perturbações, quando o fundo tem uma constante cosmológica, principalmente no caso de modelos com ricochete, ou bouncing models, né? Nessa situação, você tem um problema importante na hora de definir esse estado de vácuo para as perturbações cosmológicas, e foi isso que motivou a gente a tentar estender as definições de vácuo em espaços-tempos curvos, principalmente em cosmologia, de tal forma a compreender os casos que a gente conhece e poder ser aplicado em outras situações que a gente não sabe o que fazer. Tá? Então, esse é o mote do nosso trabalho aqui. Tá? Ele é um trabalho que está publicado. Deixa eu só botar aqui o laser. Acho que vai ficar melhor. O trabalho está no Archive, e é um trabalho em colaboração com a Mariana Penalibe, da Universidade de Brasília, e com o Sandro Vitente, da Universidade Estadual de Londrina. Tá? Isso aqui é o resumo, né, do meu trabalho. Primeiro, uma motivação, vou motivar o trabalho, depois vou falar dessa nova prescrição de vácuo, mostrar os exemplos do caso diabático, falar de um exemplo onde as condições de adiabaticidade não podem ser empregadas, como é que
a gente pode mesmo assim encontrar um vácuo interessante, e também aplicar num caso muito simples, que é o caso de De Sitter, onde a gente vai reobter por esse novo método, de uma maneira completamente diferente, o vácuo de Banach-Davis. Tá? E, finalmente, a conclusão. Bom, motivando, a gente sabe que o modelo cosmológico padrão sofre de um problema crucial, né, que é a presença de uma singularidade inicial. Todos os modelos clássicos de Feynman contêm essa singularidade inicial, é um ponto onde nenhuma física é possível. A inflação simplesmente não lida com esse problema, ou seja, os modelos inflacionários têm essa singularidade. E a eliminação dessa singularidade inicial realmente requer uma nova física, tanto através de acoplamentos não mínimos, a presença de termos de curvatura ao quadrado ou efeitos quânticos, né? Aqui são exemplos de efeitos quânticos já calculados na literatura, um usando uma quantização à la Wheeler-DeWitt, o outro usando quantização à gravitação à cosmologia quântica de laços, né? Você vê esse termo em vermelho aqui, é a correção quântica. Nesse caso aqui, quando o universo vai crescendo, esse termo aqui acaba sendo desprezível em relação aos outros, então você recupera a equação de Friedmann usual, mas quando o universo é muito pequeno, esse termo aqui se torna importante, freia uma possível contração e lança o universo numa fase de expansão. Mesma coisa aqui, tá? Onde esse ρ estrela aqui é uma constante que é da ordem da densidade de Planck, né? Então, quando o ρ vai chegando perto da densidade de Planck, você tem uma parada na contração, tá vendo? A H fica igual a zero, e você evita a singularidade. São desses modelos, saem modelos com bounce, tá? Ou modelos com ricochete. O modelo cosmológico padrão ainda tem alguns enigmas relacionados a condições iniciais, um que está presente em todas as situações. Por que o universo era tão homogêneo, isotrópico, principalmente homogêneo, essa é a coisa mais importante e mais enigmática. Lá no seu passado remoto, né, visto que, por exemplo, se a gente pegar uma análise bastante simples, né, você pegar, por exemplo, as métricas espaciais, elas dependem de posição, claro, né? Em geral, a realidade geral admite qualquer tipo de solução não homogênea, né? Se a gente expande isso numa série de Fourier, por exemplo, um argumento bastante simples, né? A gente pode ver para que realmente você tenha um universo homogêneo naquela época, você precisa fazer todas as funções do tempo com K diferente de zero iguais a zero. Então, são N, número de graus de verdade, vezes infinito ao cubo, porque o espaço tem 3 dimensões, constantes iniciais iguais a zero. Então, isso é um ajuste fino absurdo, né? Absurdo total. E, então, esse é um dos mistérios, né? Por que o universo era tão homogêneo. A inflação não resolve esse problema. Modelos com bounce não resolvem esse problema. Modelos equipiróticos não resolvem esse problema. Eles apenas podem aliviar esse problema, ou seja, permitir que condições mais gerais possam ter homogêneos, mas não resolvem o problema de maneira nenhuma dessas ideias resolve esse problema. Tá? Então, é um problema em aberto em cosmologia. Isso é geral, tá? Agora, no caso de você pensar que o universo realmente teve um começo, né, e esse começo foi dominado por um campo que satisfaz as condições de energia forte, que implica uma aceleração negativa, então, além disso, você tem os enigmas da existência de horizontes de partículas, por que a seção espacial do universo é muito perto de plana, e de onde vêm as estruturas que formam o universo. Vou tentar explicar um pouquinho aqui esses enigmas, né, que são enigmas que só aparecem se você pensar que o universo teve um começo. Tá? O outro não, o outro é geral. A existência de horizonte de partículas, vocês já devem conhecer bem, mas é uma coisa simples, né? Aqui você tem a superfície de último espalhamento, né, quando você formou os últimos átomos de hidrogênio, e a luz se desgarra, a luz fica solta, né? Antes disso, a luz vivia numa sopa interagindo com elétrons e prótons desgarrados, né? E acontece que essa região aqui, dessa radiação de fundo, ela tem a mesma temperatura dessa região. E se o universo teve um começo, isso aconteceu, esse desgarramento aconteceu quando o universo tinha 380 mil anos, nessa
com essa idade, só essa pequena região aqui teve algum contato causal. Então, como pode essa região aqui estar com a mesma temperatura que essa região aqui? Né? Então, não teria nenhuma razão física para isso, né? Teria que ser colocado como uma condição inicial à mão. Em relação ao problema da planeza, como é que significa o problema da planeza? Isso aqui, ó, o Rho total é a densidade total de energia no universo. O Rho crítico é a densidade que o universo deveria ter para que as seções espaciais dele sejam exatamente planas. Planas mesmo. Né? Esse é o Rho crítico que você pode calcular. Né? Acontece que hoje esse Rho total é muito perto do Rho crítico, ou seja, essa razão é perto de 1. Acontece que esse número 1 para o universo em expansão desacelerada é um ponto instável. Se você pega as equações de Friedman, né, calcula a derivada no tempo desse ômega total menos 1, você encontra esse resultado aqui, e se a 2 pontos é negativo e a ponto positivo, isso é positivo, então a tendência é sempre se afastar de 1. Então, se hoje aqui está 1, quer dizer que no passado era muitíssimo próximo de 1, que exigiria um ajuste fino muito importante. Tá? Então, esse é o chamado enigma da planeza. Finalmente, de onde vêm as estruturas do universo? Aí isso é uma competição muito grande entre o chamado raio de Hubble, isso aqui é a função de Hubble, né? O raio de Hubble é, assim, intuitivamente para o universo em expansão, ele é intuitivamente a região onde você tem algum contato causal. Ele se confunde um pouco com o horizonte, né? Nessa situação específica, mas não é o horizonte, mas se confunde um pouco com o horizonte com isso, tá? É o quanto você pode ver do universo, digamos assim. E o universo, todas as escalas do universo evoluem com um fator de escala, tá? O próprio universo em si, com um fator de escala. Acontece que existe essa relação puramente cinemática aqui. Né? Você tem essa derivada do RH, do log de RH com relação ao log de A, é dado por essa função aqui. E se vocês verem, se a 2 pontos é negativo, essa derivada é maior que 1, então o RH no universo de expansão cresce mais rápido que o A. Então, as estruturas que a gente vê hoje no universo, por exemplo, aqui, ó, estão menores. Isso aqui, ó, é o raio de Hubble, que é o quanto a gente pode ver. Tá? E essas aqui são as escalas, né, que geram as estruturas no universo. Tá? Então, hoje as escalas têm que estar, evidentemente, né, se a gente as vê, tem que estar dentro do raio de Hubble, mas se o raio de Hubble cresce mais rápido que o A, então, no passado, eles estiveram fora do raio de Hubble, fora de um contato causal. Então, a gente não teria como arranjar uma justificativa física para entender qual é o espectro de potência dessas perturbações, ou seja, qual é a potência para cada valor desse lambda aqui, ou para cada valor desse K, que é o comprimento de onda comóvel de cada uma dessas perturbações, que pode estar ligada a escalas de galáxias, escalas de aglomerados de galáxias, escalas de superaglomerados, e por aí vai. Tá? Então, a gente não tem como, nessa situação, dar uma razão física para esse espectro de potência. Né? Fica uma coisa que também teria que ser colocado à mão. A inflação vem para salvar o modelo no começo, né, dos tempos, porque ela pressupõe que no momento no passado o universo teve aceleração maior que zero. Que aí, nessa situação aqui, primeiro, se a 2 pontos é maior que zero, essa derivada aqui fica então menor que 1, então o RH cresce menos que o A. O problema da planeza também fica simples de resolver, né? Porque aqui, se o A2 pontos é positivo e o A ponto é positivo, isso aqui é negativo, então o ômega total, essa derivada fica negativa, então o ômega total na fase inflacionária se aproxima muito de 1. É como uma visão pictórica, né? O que acontece, então? O que acontece é aqui, ó, isso aqui é o raio de Hubble, tá vendo? Quando você tem a fase inflacionária, na verdade, a fase inflacionária é muito perto, a inflação é uma evolução muito perto de Sitter, então o raio de Hubble é praticamente constante. Tá?
Então, todas as escalas que eram maiores que o raio de Hubble acabam ficando menores que o raio de Hubble, então você já começa a poder pensar numa ideia de como surgiram essas perturbações cosmológicas, e, na verdade, a ideia que se tem é que aqui, como você tem as escalas que hoje a gente vê são muito menores que o raio de Hubble, elas simplesmente não veem o espaço curvo do universo, elas só veem, mas como se elas sentem como se estivesse num espaço plano, espaço-tempo plano, e aí você pode dizer que elas surgiram de flutuações quânticas do vácuo. Isso é uma hipótese testada, né? Já foi uma hipótese proposta já no começo da década de 80, uma previsão de que o índice espectral seria um pouquinho menor que 1, das perturbações cosmológicas, que de fato foi confirmado. Esse, para mim, é a grande coisa da inflação, né? Tá? E aqui, essencialmente, como o universo cresce muito mais rápido do que o raio de Hubble, é como se você tivesse, né, digamos, uma coisa esférica, né, uma superfície esférica. O quanto você pode ver dessa superfície esférica quase não muda, mas essa superfície esférica cresce muito, de tal forma que o que você vê é só uma região plana mesmo. Bom, acontece o seguinte: se você pensar em termos de modelos com Boson, modelos que têm o ricochete, modelos que tiveram uma fase de contração muito grande no tempo, né? Um período muito grande, dominada por um fluido que também satisfaz as condições de energia, né? Então, nenhum desses enigmas que eu coloquei, quer dizer, o da homogeneidade continua existindo, mas esses outros todos que eu coloquei deixam de aparecer. Primeiro, não existe nenhum enigma do horizonte, porque se o universo tem um tempo infinito, não tem horizonte nenhum. Tudo teve tempo imenso para ter contato causal. Então, seria, por exemplo, um modelo com um ricochete, um modelo com um tempo infinito. Então, tudo teria contato causal. Em relação ao problema da planeta, se a gente pegar de novo aquela equaçãozinha aqui, né? Repara, uma contração desacelerada, a 2 pontos é negativo, só que está na contração, a ponta é negativo também. Então, isso aqui é negativo. Então, durante toda a fase de contração, o ômega tende a 1. Tá? Então, o universo parece mais plano para a gente, seções espaciais planas, porque tudo que ele cresceu, desde o bounce, desde o ricochete, é muito menos do que tudo que ele contraiu. Então, ou seja, ele contraiu muito mais do que tudo que ele cresceu. Ou seja, ele seria ainda muito jovem, digamos assim, né? Comparado com tudo que ele contraiu. Sim? Desculpa interromper. O Satish tem uma pergunta. Satish, você quer abrir o microfone e fazer a pergunta? Bom dia, ok. Pode me ouvir, Antônio? Sim, sim. Ok. Bom dia, Antônio. Bom dia, Nelson. Bom dia. Ok, tudo bem. Vou fazer a pergunta em inglês. Nelson, you are showing some previous slide. You are showing a curve, right? Looks like you have a vector field there. What is that vector field? Isso aí são justamente trajetórias possíveis para um universo com bounce. Isso aqui é uma figura vinda de um modelo específico de cosmologia quântica. Tá? Phase portrait. Entendi. Isso mesmo. Tá? É só um exemplo que eu falei de um universo que não tem singularidade. Tá? Um exemplo que eu coloquei aqui, mas tem vários outros. Tá? Posso seguir adiante? Obrigado, Nelson. Pode sim. Tá bom, de nada. É um exemplo, na verdade, com campo escalar. Na verdade, é um exemplo bastante comum, porque quando você chega perto da singularidade, quem domina é o termo cinético do campo escalar. E isso aqui é a quantização nesses termos de um campo escalar, onde está dominando o termo cinético que domina quando você chega perto da singularidade. E aí você tem esse efeito aqui devido à quantização à la Wheeler-Lewis, tá? Tem esse efeito aqui. Tá? Então,
embora seja um modelo específico, ele tem uma boa generalidade, quer dizer, ele se aplica a qualquer campo escalar com algum potencial. Tá? Porque pela singularidade o tempo cinético domina. Bom, vamos continuar então. Então, esse é o problema da planeza, tá? Eu vou te dar outra visão daqui a pouquinho sobre o problema da planeza, quando eu falar do problema das forças da formação de estrutura. Em relação à formação de estrutura, bom, esse é a figura caso você não tenha inflação, né? Todas as escalas ficam maiores que o raio de Hubble, né? Só que se agora você tem um bounce, você evitou a singularidade, a figura fica reversa para o passado. Ela fica justamente espelhada ao contrário. Né? Então, você veja aqui, ó, você tem as escalas menores que o raio de Hubble, aqui ficam maiores. Aí que você tem o bounce, que eu botei aqui, nesse ponto zero aqui. Tá? Aqui você tem o bounce. Tá? E aí, essa aqui é toda a fase de contração. Na fase de contração, tá? De novo, no final das contas, as escalas cosmológicas ficam muito menores que o raio de Hubble. Se você voltar muito para trás no passado, elas ficam muito, muito menores do que o raio de Hubble. Então, é como se você tivesse um universo muito grande, muito diluído, tá? E você tem essas pequenas escalas lá. E se você quantiza, elas simplesmente estão vendo um universo plano, praticamente. Elas não estão sentindo a curvatura do universo. É um universo muito, muito diluído. E essas escalas são muito, muito menores que o raio de Hubble nesse passado remoto. Então, também aqui a gente pode dar um estado inicial de vácuo, adiabático. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Adiabático. É possível definir um vácuo adiabático aqui, quase Minkowski. Que aí, se no caso de a contração ser dominada por um fluido com pressão, ou um campo com pressão muito pequena, praticamente zero, também dá uma coisa quase invariante de escala. Tá? E assim, uma outra visão também daquele problema da planeza, né? Assim, visto isso aqui, que lembra que eu falei aqui, ó, que simplesmente o que acontece? O universo cresce muito, mas o quanto a nossa lente, o quanto a gente pode ver do universo, não cresce. Então ele vai aparecer plano para a gente, caso da inflação. No caso do modelo de composto, que é uma outra visão pictórica, dito isso aqui, é que o universo está contraindo, tá? Só que o raio de Hubble se contrai muito mais rápido. Então, o que você pode ver do universo vai ficando muito, muito menor do que o tamanho dele. Embora os dois estejam diminuindo, o raio de Hubble está diminuindo muito mais rápido. Então, você acaba tendendo a ver o universo plano, essencialmente. Espacialmente, né? Essa é uma outra visão. Tá? Então, esses modelos de Corrent-Coetzee, eles são modelos, então, sem singularidade, eles não têm o limite do horizonte, eles resolvem o problema da planeza, as perturbações cosmológicas podem surgir de flutuações quânticas do vácuo. Então, nesses modelos, a inflação não é necessária. Ela não é necessária como em modelo em que o universo tem no começo. Tá? Agora, ela pode estar lá, você pode ter modelos com bounce e com inflação, isso não tem problema nenhum. Inclusive, os modelos de cosmologia quântica com laços, eles têm bounce, ricochete e inflação, tá? Mas ela não é necessária. Tá? Pode estar lá, mas não é necessária. Que só fala. Desculpa, de novo. Mas agora que você comentou, né, sobre a cosmologia quântica advinda da Loop Quantum Cosmology ou Loop Quantum Gravity, você teria uma forma simples de explicar essencialmente onde entra a distinção entre os resultados obtidos pela equação usual de Wheeler-DeWitt e o que eles fazem, assim, porque eles têm um esquema de quantização distinto, como que funciona isso? Por que tem essa diferença? O esquema de quantização deles é distinto e eles pressupõem também quantização do espaço mesmo, pequenas células de espaço mesmo, tudo é quantizado mesmo, entendeu? E eles também obtêm que, se você vai para
para um regime de energia mais menor, muitos dos modelos em cosmologia quântica, de laços, tendem para o Wheeler-DeWitt, entende? Uhum. Ou seja, na verdade, o Wheeler-DeWitt não é muito confiável quando você chega muito perto da escala de Planck, porque aí tem que ter realmente alguma coisa muito, muito diferente, tá? Mas em muitas quantizações que tentam fazer, levar em conta esses efeitos bastante complexos, né, de quantização da própria geometria, a geometria ser dividida em pedacinhos, né? Praticamente quase todos esses modelos mais rebuscados, eles tendem para o Wheeler-DeWitt num certo limite, tá? Uhum. Então, por exemplo, se o bounce, numa quantização do Wheeler-DeWitt, acontece numa energia que não é muito perto da energia de Planck, você pode até confiar nele, na quantização do Wheeler-DeWitt, entendeu? Uhum. Você só não confia nele se realmente o bounce acontecer numa região muito perto da energia de Planck, que talvez você tenha que usar alguma outra coisa. Mas, resumindo, a gravitação quântica de laços é diferente, porque pressupõe essa quantização do espaço e tudo mais, mas ela, em geral, tende para o Wheeler-DeWitt em escalas de energia menor. Tá? Só para talvez complementar, porque eu escuto com frequência que o que eles fazem é absolutamente padrão, com exceção de que eles fazem uma mudança de variáveis, né? Então Não, me mas causa uma certa surpresa essa. não, mas não é padrão, não. O esquema Tá de bom, quantização deles é bem diferente. Não é tá nada bom. padrão, não. É bem diferente. Bom, até os laços, não sei o quê, mas não é assim, não. Tá ótimo. É Obrigado, uma Nelson. quantização bem diferente. Tá? Uma forma de quantizar bem diferente. Tá ok, obrigado. Né? Não é que só uma comparação, então, entre as duas coisas, né? Se o universo teve um começo, aí a inflação tem que estar lá, senão realmente fica complicado. Quais são as coisas boas? É que não é difícil construir um modelo físico para a inflação. A inflação, como eu já disse, previu as coisas observadas na CNB, mas as coisas são ruins, que é o Inflaton, né, que a gente não sabe até hoje, é um campo diferente aí, e a singularidade está lá. Já os níveis com bounce, eles simplesmente eliminam a singularidade por construção, eles naturalmente resolvem aqueles enigmas que eu citei. As coisas ruins é que, não é tão simples assim obter modelos com bounce, e elas podem gerar as coisas que a gente observou na CMB, mas elas não são previsões, elas são coisas que a gente adapta o modelo para as previsões que já foram feitas, tá? Para as coisas que já foram observadas. A inflação fez uma previsão, e isso é uma coisa bastante bacana, né? Os modelos com bounce podem se adaptar a observações que já foram feitas. Então, tem esse balanço entre os dois, mas acho que vale a pena investigar tanto um quanto o outro, né? Principalmente que são os bounces que resolvem o problema da singularidade, que para mim é o pior problema do modelo cosmológico padrão, que torna ele incompleto. Bom, vamos seguir em frente. Qual é o problema, então? O problema é quando você põe uma constante cosmológica nos modelos com bounce, tá? Aí que surge o problema, quando você põe uma constante cosmológica. Deixa eu tentar explicar. De novo, voltando àquele balanço, né, entre o raio de Hubble e as escalas, tá certo? Aqui é o Big Bang sem inflação, Big Bang com inflação, que eu já mostrei que resolve. Aqui é o modelo com bounce, tá? Sem constante cosmológica. Aqui sem constante cosmológica. Agora, suponha que você tem uma constante cosmológica. A gente tem o modelo lambda CDM, que é o modelo cosmológico padrão. E o lambda tem um valor. É um valor pequeno comparado ao que se esperava, mas é um valor pequeno, mas ele é diferente de zero. E ele passa a dominar o universo em largas escalas, como está dominando hoje. Se você vai para trás no passado, e o universo muito, muito grande, é claro que essa constante cosmológica é uma constante, vai estar lá, e ela vai acabar dominando. Então, o que vai acontecer? O raio de Hubble vai começar a ficar constante. E aí, o que acontece? As escalas começam a ficar, de novo, maiores que o raio de Hubble aqui. Então, como é que você vai fazer essa prescrição de vácuo aqui?
É uma situação complicada. A gente fez umas tentativas de fazer uma prescrição de vácuo aqui, que pode ser interessante, mas elas têm problemas se a gente volta para o passado. Então, isso é uma situação em aberto, que isso é pouco discutido pelo pessoal que trabalha com bounce, que eu acho um problema muito importante. Afinal, se o lambda CDM é um modelo padrão e tem um lambda daquele tamanho, ele vai ser importante aí. Ele não altera a inflação, porque a inflação ocorre em escalas muito grandes de energia, né? Então, a constante cosmológica do lambda CDM, que é pequenininha, não influencia em nada a inflação, né? Por outro lado, e acontece no universo em pequena escala, né? Por outro lado, para os bounces é importante, tá? É importante, isso é uma coisa séria para ser pesquisado, tá? Em termos das equações para perturbação, a gente pode também mostrar de uma outra forma. Essas aqui são as equações para os modos das perturbações cosmológicas escalares, tá? São os modos, você pega as perturbações cosmológicas escalares, quantiza, vira um operador, aí você expande em modos normais. Essas são as equações para os modos normais. Esse aqui é o número de onda. Essa aqui é a famosa variável de Unkanov-Sasaki, tá? Esse primo aqui é derivado no tempo conforme. Esse Z aqui essa função aqui é uma função do background, só depende do background, né? Então, essa aqui é a equação básica. Em geral, esse termo aqui, que depende do tempo, a função dela no tempo, qualitativamente, claro que ela pode ser diferente, mas qualitativamente ela tem essa forma aqui. Então, no caso de um modelo com bounce, no infinito passado, esse Z2' sobre Z tende a zero. No caso da inflação, a inflação também tem essa forma qualitativa aqui. No caso da inflação, no começo da inflação, também isso aqui tende para zero, tá? E aí o que acontece? Se o Z2' sobre Z é muito pequeno, o K2 é muito maior que Z2' sobre Z, que corresponde também aos comprimentos de onda físicos, serem muito menores que o raio de Hubble, então eu posso desprezar esse termo aqui. Isso aqui é simplesmente uma equação oscilador harmônico. Aí você supõe estar no estado fundamental, você sabe qual é, e pronto. Você deu as condições iniciais para as suas perturbações. Então, isso é feito tanto em modelos inflacionários, né? E aqui você tem exatamente um estado de vácuo tipo adiabático, tá? Onde você pode fazer aproximações adiabáticas, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? E o estado vácuo adiabático é muito próximo do vácuo de Minkowski, né? Então, você dá essas condições iniciais aqui, e aí você faz evoluir isso para inflação e modelos com bounce sem constante cosmológica. Agora, quando você põe a constante cosmológica, no caso da inflação não altera nada, mas no caso dos modelos com bounce, quando ele começa a dominar, o potencial faz uma coisa desse tipo aqui. Então, ele fica muito importante. Então, o Z2' sobre Z, na presença do lambda, fica muito maior que K, e você não sabe bem o que fazer. A expansão adiabática, nesse caso, é impossível, e você não tem o que fazer. Então, você precisa realmente de um novo vácuo aqui, para alguma outra ideia para definir um vácuo aqui. Então, é outra maneira de ver a motivação desse problema, através das equações dos modos das perturbações cosmológicas, tá? Bom, então agora eu vou propor um novo vácuo. Se alguém quer fazer alguma pergunta... O Satish levantou a mão. Satish, você pode fazer a pergunta. Ok. Nelson, quando você fala Big Bang com inflation, não necessariamente incluindo cosmological constant, não? Significa cosmological. Você tem uma scalar field, mas não necessariamente igual que... não. Olha só, só para te deixar... Porque a inflação, ela tem um campo escalar que quase funciona como uma constante cosmológica. Você tem uma expansão quase de Sitter, mas não é de Sitter, não é uma constante cosmológica, tá? A constante cosmológica que eu estou colocando aqui é uma constante cosmológica colocada à mão que vem do modelo lambda CDM. O modelo lambda CDM, lá é CDM de Cold Dark Matter e lambda de lambda, é um lambda fixo. Você sabe qual é o valor. Então, bom, se esse lambda está aí, se ele existe, então ele é uma constante, ele existe sempre. Correto. Por isso, quando eu falo Big Bang with inflation,
não significa Big Bang with inflation com cosmological constant atual, né? Não, sim, mas a constante cosmológica atual, ela não tem relevância nenhuma na fase inflacionária. Não tem relevância, porque as escalas de energia que estão lá envolvidas são muito, muito maiores. Entendi. Entende? Ela existe, mas não tem relevância. Não tem relevância nenhuma. Ela dói de poucos eletronvolts. Lá você está falando de 10 a 15 GeVs, 10 a 10 GeVs. É uma escala de energia totalmente muito maior. Ela não vai alterar nada, não tem a menor importância. Por isso que pessoas nem falam disso. Isso, perfeito. Mas existe, mas não é relevante. Isso, existe, mas não é relevante. Isso que eu quero dizer. Exatamente. Outra pergunta, né? Quando você fala adiabatic, né? Quando o aquo é adiabatic, significa não tem mudança na entropia, não significa não vai criar partículas, mas você vai querer criar partículas, né? É bom, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Tudo bem. Obrigado. Bom, nada. Então vamos lá para o nosso formalismo, né? Desculpa, Nelson, tem mais uma pergunta da Leila. Enquanto vocês estavam conversando, a Leila levantou a mão. Leila, você pode abrir o microfone. Oi, Nelson, bom dia, tudo bem? Bom dia. Minha pergunta é, o que exatamente você está falando como escalas físicas? A gente tem escalas que são bem maiores que a escala de curvatura, outras que são bem menores, né? As que você está chamando de físicas são quais exatamente? São as que a gente está vendo hoje aqui, tá vendo? São as que aparecem na radiação de fundo, que você tem relevância para a radiação de fundo, as que a gente está vendo hoje. Tá. E elas foram bem maiores, né? Você quer dizer que o... Então, tem umas que a gente não está vendo, por exemplo, tem escalas que estão aqui, a gente nem está vendo, tá? São escalas que a gente tem relevância cosmológica hoje. Então, elas no passado, elas ficaram maiores que a de Hubble, mas, se voltar para trás, vou pegar esse caso aqui, voltar para trás, elas ficaram menores que a de Hubble, tá? Agora, se você tem um período com constante cosmológica, quer dizer, se você tem uma constante cosmológica, essa pequenininha do lambda CDM, em algum momento, num passado remoto, ela vai dominar. E aí, as escalas que hoje a gente vê, elas ficaram, de novo, maiores que a de Hubble. E aí, como é que você vai... entendi. Então, você está, na verdade, falando de condições iniciais impostas na fase de contração, né? Isso, exatamente. Tá, porque tem cenários de bounce que a gente impõe essas condições iniciais no bounce, né? Isso, exatamente. Entendi. Exatamente. Tá, obrigada. Exatamente. Eu, sinceramente, acho muito mais natural botar aqui, mas tudo bem. As pessoas são... Mas acho muito mais natural botar aqui, porque aqui realmente... Bom, a não ser que tenha um problema na constante cosmológica. Porque aqui realmente você praticamente plano, né? Praticamente você tem uma noção de vácuo adiabático aqui, entende? Mas, bom, eu sei que também tem condições iniciais colocadas aqui no bounce, propriamente no bounce em si. E aí, nesse caso, realmente esse problema não vai se colocar. Entendi. Aí você tem razão. Tá? Obrigada, Nelson. Porque a constante cosmológica tem pouquíssima influência aqui numa região de altas energias, né? Tá, ok? Certo. Obrigada. Nada. Bom, então vamos lá. Vamos ver, então, como é que esse novo formalismo. Primeiro, eu comecei a escrever no formalismo simplético, tá? Então, esse aqui é o formalismo simplético, por enquanto. Tá? Isso aqui, XA, é um vetor no espaço de fase. Então, só peguei aqui um campo escalar e o seu momento cronicamente conjugado, tá? Que serve para descrever também uma perturbação cosmológica escalar, tá? Mas pode ser um campo escalar assistente, um campo escalar teste, tá? Num espaço curvo, tá? Então, essa aqui é a ação, tá vendo? Essa aqui é a matriz simplética, aqui é a hamiltoniana, tá? Aí a gente vai fazer a quantização, tá vendo? Quantizou, aí expande em operadores de aniquilação e criação. Essa expansão depende do modo que você escolhe aqui, nessa base aqui, né? Você escolhe, tá? Então, para cada base você tem um operador de aniquilação diferente, portanto, você vai ter um vácuo diferente, porque é esse operador aqui que define o seu vácuo, né? Dessa forma, tá? Para cada R você tem um vácuo diferente, digamos assim. E a gente vai tratar simplesmente de hamiltonianas quadráticas,
ou seja, ou para campos escalares sem alta interação, ou no caso de você estar tratando de perturbações lineares, realmente a hamiltoniana para as perturbações lineares tem que ser quadrática, tá? E aí, só que ela pode ter, como tem um background cosmológico, né? Ela pode ter uma massa dependendo do tempo e uma frequência dependendo do tempo, tá? Ok? Inclusive de cá também, né? Dependendo do tempo, tá? Então, vamos lá. Então, vamos ver, qual é o problema, então? Vamos supor que a gente tem uma prescrição de vácuo que todo mundo aceita, tá? Então, num determinado instante inicial, a gente pegou esse vácuo, né? Então, a gente chamou, né? Uma prescrição de vácuo é um vetor no espaço de fase aqui, tá? Eu tirei o índice K, tá? Para não ficar escrevendo K o tempo todo aqui. Eu tirei esse índice K aqui, tá? Para não ficar escrevendo ele o tempo todo. Então, num determinado... Então, tem uma prescrição de vácuo para cada K. Aí, no tempo inicial, eu peguei esse vácuo, né, o RA. Agora, eu vou deixar esse cara aqui evoluir segundo a hamiltoniana. Então, vai ser um RA de T, um novo vetor de espaço de fase. Agora, nesse novo tempo T, o observador tem lá a sua prescrição de vácuo. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse vácuo evoluído, aí vai definir o operador número de partículas, densidade, né? Para esse vácuo evoluído e vai calcular no vácuo que ele define nesse tempo T. Ou seja, vai fazer isso aqui. E isso aqui tem como resultado exatamente o coeficiente de Bogoliubov, que nessa notação aqui é isso que está aqui. Notação que eu estou empregando. Tá? Então, daqui vocês veem logo que se o vácuo é estável, quer dizer, se o evoluído é igual ao T, né? Se o evoluído é igual a esse, como a matriz simplética é antissimétrica, isso aqui dá zero. Então, você não tem criação de partículas nenhuma. No entanto, isso não é óbvio no caso de um espaço-tempo curvo. O vácuo evoluído no tempo, o RA de T, pode ser diferente da prescrição em T. E aí que tem o problema da criação de partículas, né? O critério que a gente vai usar é o critério da estabilidade, que no final das contas é o critério do vácuo adiabático, né? Se o RA de T não fica muito diferente do VA de T, pelo menos por um bom tempo, para grande quantidade de números de onda, então a produção de partículas é desprezível. É desprezível. Né? E esse é exatamente o jeito de se encontrar o vácuo adiabático. Tá? Agora, o que a gente observou é o seguinte: esses vetores do espaço de fase que definem esse vácuo, eles têm que estar normalizados aqui. Ó, né? E, além do que, uma fase é totalmente irrelevante para a definição do vácuo. Então, a gente percebeu que dentro dessas duas funções complexas, só duas funções reais que são importantes para determinar o vácuo. E aí a gente conseguiu fazer o mapeamento dessas funções às quais eu vou expandir o meu operador, tá? Essas funções aqui, conjunto dessas funções, né? Eu posso mapear o conjunto desses vetores no espaço de fase num espaço hiperbólico bidimensional com métrica. O que é o espaço hiperbólico bidimensional? É o espaço gerado por todos os vetores tipo tempo num espaço-tempo de Minkowski, 2 mais 1. Tá? 2 de espaço e 1 de tempo. Tá? Esse aqui é o espaço H2. Então, a gente fez um mapa, a gente construiu um mapa, mostrou que existe um mapa 1 a 1 entre esses vetores no espaço de fase e esse espaço. Tá? Então, ó, esse é essencialmente várias maneiras de representar o espaço hiperbólico, mas não interessa muito. Tá? Então, a gente mapeou o vetor no espaço de fase em pontos desse espaço hiperbólico. Tá? Esse aqui é o vácuo evoluído, isso aqui é a prescrição do vácuo. Tá? Essa normalização aqui diz que todos os vetores que a gente tem que satisfazer essa normalização aqui, são vetores tipo tempo. Tá? A hamiltoniana fica mapeada num N de T, mas o NT não é normalizado, ele é dado pela frequência aqui. Tá?
E a base desse espaço de Minkowski são 3 vetores, 2 mais 1, né? Que satisfazem isso aqui é um produto escalar, né? Satisfazem isso aqui. Né? E a gente mostrou também que a hamiltoniana, aquela hamiltoniana inicial aqui, essa aqui, ou essa aqui, tá? Ela pode ser escrita nessas bases dessa forma aqui, ó. Tem o G0 aqui e o G2. Tá? Ou, se você quiser, em termos de vetores nulos. Repara que L2 é o G0 mais G2 sobre 2, e o L2 menos é G2 menos G0 sobre 2. São vetores nulos. Tanto faz, são equivalentes. Tá? E aí, nessa anotação, né, nesse espaço, as equações de momento ficam muito simples. Tá? Elas, a derivada no tempo de uma determinada, de qualquer solução, tem que satisfazer essa equação aqui, onde isso aqui é um produto antissimétrico. Tá? É um produto antissimétrico. E nesse espaço, isso já era conhecido, você pode definir uma noção de distância, que é o cosseno hiperbólico, arco cosseno hiperbólico, do produto escalar entre 2 vetores. Né? Essa distância entre V e P é isso que está aqui. E aí a gente mostrou que o coeficiente de Bogoliubov é o seno hiperbólico dessa distância. Então, se essa distância for praticamente nula, o coeficiente de Bogoliubov é praticamente zero. Então, a gente foi usando essas coisas para definir, para encontrar essa região de estabilidade. Então, o que a gente pensou? Bom, mais uma coisa. Transformações canônicas no espaço de fase ficam agora boosts e rotações no H2. Tá? Então, o que a gente fez? A gente foi procurar curvas de estabilidade em H2. O que são essas curvas de estabilidade? São curvas para as quais todas as curvas que representem soluções no espaço de fase ficam muito próximas dela, distância praticamente zero. Então, escolhendo essa curva como meu vácuo, o evoluído dela a partir de um tempo t igual a zero, necessariamente vai ter que ficar perto dela. Distância perto dela, distância Q, distância praticamente zero. E se a distância é praticamente zero, como o coeficiente de Bogoliubov é dado pela distância, então não vai ter quase produção de partículas. Né? Então, essa que é a ideia que a gente pensou. No caso de uma hamiltoniana independente do tempo, isso é muito trivial, porque a gente pode mostrar que a hamiltoniana, no caso isso aqui independente do tempo, ela pode ser, fazendo os boosts, exatamente colocada dessa forma aqui. A gente pode eliminar tudo isso, pode ser colocada dessa forma. E aí, uma escolha de vácuo natural, né, é escolher o VLT como sendo G0, constante. Repara que um VLT igual a G0, constante, satisfaz essa equação aqui, porque G0 ponto é zero. Como a hamiltoniana é o próprio G0, se é um produto antissimétrico, isso vai zero, então satisfaz. Então, ela é uma solução das equações de movimento, e a gente mostrou, e pode mostrar, fácil de ver, que todas as soluções, né, do espaço de fase, todas as soluções mapeadas para esse espaço, elas ficam girando em torno do G0, ficam girando em torno dela. Né? E aí, quando a gente faz isso, aí volta para o frame original e faz o mapa inverso para o espaço de fase, né? A gente obtém a prescrição usual para um estado de vácuo, quando a hamiltoniana é independente do tempo, que evolui dessa forma aqui, onde cai o número de onda, né? E o QA é dessa forma aqui. Aqui, na verdade, o NI é a frequência, tá? É a mesma coisa que o C, porque é quando independe do tempo, tá? Então, você vê, a parte do campo é isso aqui, a parte do momento é isso aqui, que é exatamente, quem trabalha nisso sabe, é exatamente a prescrição do estado de vácuo, no caso de uma hamiltoniana independente do tempo. Então, natural, normal, tá? E no caso independente do tempo? Então, a nossa ideia central foi trazer as hamiltonianas mais perto que possível desse caso independente do tempo. Então, vamos ver o caso adiabático. O caso adiabático, o N sigma, eles são dependentes do tempo, tá?
Só que aí você tem essa função aqui, ó, onde esse aqui é o log de M sigma. Essa função aqui, no caso adiabático, ela é uma coisa muito pequena, e as suas derivadas maiores também são coisas muito pequenas. E é por causa disso que a gente pode fazer uma expansão em série. Tá? Essa é a prescrição do vácuo adiabático, quando essa função aqui é uma coisa pequena, tá? E você pode fazer essa expansão em série. E aí, o que a gente fez? Bom, tem essa hamiltoniana original, a gente faz um boost dessa forma aqui, ó, tá vendo que entra esse Ki aqui, e a gente pode mostrar que no primeiro momento essa hamiltoniana se transforma nessa, onde aqui, ó, aparece o sigma G0, e aqui esse termo pequeno multiplicando o outro vetor da base. Aí a gente pode prosseguir, a gente define uma nova frequência dessa forma, define um novo Q1 dessa forma, a gente pode seguir adiante, até que a gente chega numa aproximação de ordem N, muito pequena, onde o seu N é proporcional a G0. E aí a gente define, então, o vácuo nessa situação como sendo G0, e a gente mostra que esse é exatamente o vácuo adiabático construído de várias outras maneiras diferentes. Tá? Então, para vocês terem... Então, isso, por exemplo, no caso que você tem uma contração dominada por um único campo, né? Onde a pressão é proporcional à densidade de energia. O W tem que ser entre menos 1/3 e 1. Isso só se aplica se o W é menos 1/3, está entre menos 1/3 e 1. Isso dá um espectro quase invariante de escala se o W é perto de 0. Tá? Mas, bom, a gente está usando, nesse caso aqui, o nosso tempo que a gente está usando é um tempo tal que, quando você vai para menos infinito, o tempo cósmico vai para menos infinito, o T tende a 0. Tá? É uma parametrização de tempo dessa forma que a gente está fazendo. Tá? A função adiabática é dessa forma aqui, tá vendo? Então, quando você chega para T tendendo a 0, a função adiabática tende para 0. Então, a expansão adiabática é válida, a gente pode usar aquele formalismo e vai chegar no vácuo adiabático. Então, isso aqui, ó, essa figura aqui representa o vácuo adiabático calculado em quarta ordem, mas num frame em segunda ordem. Então, vocês veem o seguinte, ó, isso aqui, o pontilhado, é a minha definição de vácuo. Esse M aqui é o evoluído do vácuo. Tá? Então, você vê, o pontilhado é o vácuo, da prescrição de vácuo, e o vermelho é o evoluído. Repara que logo no comecinho está tudo girando em torno do vácuo, né? E aí a coisa só deixa de girar quando a sua aproximação adiabática tem um limite, né? Ela não vai durar sempre, claro. E aí deixa de valer. Mas enquanto a aproximação adiabática está valendo, tá vendo? As duas curvas ficam muito próximas uma das outras. Tá? Se você for para o frame original, onde começou tudo, olha, aqui é a prescrição do vácuo, aqui é o vácuo evoluído de um tempo t igual a 0. Olha, vocês veem, ó, é indistinguível um do outro. Tá? E as outras soluções ficam girando em torno dessas aqui. Tá? Então, a gente obteve o vácuo adiabático normalmente segundo essa nova prescrição. Agora vamos ver o caso que realmente nos interessa, que é o caso onde você tem constante cosmológica. Você tem o mesmo campo, mas você tem uma constante cosmológica presente lá, caracterizada por esse ômega lambda aqui. Tá? Então, de novo, a gente vai usar um tempo que não é exatamente o tempo cósmico. Tá? Ele, no infinito passado, quando t tende a 0, é o tempo cósmico menos infinito, que eu estou considerando esse t bem menor que 1. Tá? Na verdade, esse t aqui tende para o tempo conforme menos infinito, mas deixa isso para lá. Esse lambda aqui é simplesmente 1 mais 3W, onde o W é esse que está aqui. Nesse caso aqui, ó, a frequência é uma constante e a massa é simplesmente esse t lambda aqui. Agora é que vem o problema, né? A função adiabática, aquela função que a gente calcula, log de M sigma e tudo mais, ela tem essa forma aqui. Então, se você ver, se a gente vai para t tendendo a 0, a função adiabática tende para infinito. Então, você não pode usar a aproximação adiabática. Não pode, não tem como. Mas o que a gente pensou? A gente pensou o seguinte, bom, tudo bem, esse cara vai para infinito, mas repara, a massa
vai para zero. Quem sabe se a gente não pode usar a massa como um parâmetro de expansão, tá? E aí você vê, a hamiltoniana, ela tem esse termo aqui divergente, quando você chega para t tendendo a zero, mas esse termo aqui vai para zero. Então, a nossa ideia foi fazer um boost que elimine o termo divergente, tá? Que é exatamente dado por aqui. E a gente percebeu que a gente pode fazer uma expansão nesses parâmetros aqui, que é um parâmetro que é sempre menor que 1, tá? De tal forma que a gente, no final, através de vários boosts, a gente chega, e rotações também, a gente chega num vácuo dessa forma aqui. Né? Que é, de novo, proporcional a G0 mais um termo de ordem N. De novo, a gente pode dizer que nessa, depois de fazer vários boosts de rotação, eu defino meu vácuo nesse frame, né, como sendo G0, como o vácuo natural, né? E, bom, o coeficiente de Bogoliubov vai ser também praticamente zero, porque vai tudo estar girando perto desse vácuo. Vamos ver uns gráficos aqui para vocês verem. Tá? Ó, isso aqui é uma figura na segunda ordem de aproximação, tá? Ou no frame até segunda ordem. Tá? Então, ó, o vácuo é G0, está aqui. Ó. Então, ponto, e a gente deixa o tempo passar. Tá? Aqui está o vácuo. E esse aqui é o vácuo evoluído. Repara que ele anda muito pouquinho. Repara que isso aqui está em 10 a menos 7, tá vendo? 10 a menos 7, 10 a menos 7. Tá? Isso aqui são as coordenadas em G1 e G2, tá? Em G1 e G2. A coordenada em G0 é definida porque todos esses vetores estão normalizados, né? Então, você vê que anda muito pouquinho, ou seja, a produção de partículas é praticamente zero, tá? Para esses tipos de vácuo aqui. E as outras soluções descrevem arcos em volta desse ponto aqui, tá vendo? Essas são as soluções gerais que descrevem arcos. Tá? Então, esse é um vácuo que a gente pode escolher. Ele é extremamente estável. Extremamente estável. No frame original, isso aqui que é a evolução dele, tá vendo? A gente mal consegue ver ele evoluindo aqui, mas olha só, ele fica sempre muito perto, o vácuo sempre muito perto dele evoluído. Então, é realmente extremamente estável. E aí a gente calculou, aí o que a gente fez? A gente voltou para o frame original, a gente foi para o espaço de fase e a gente encontrou essa prescrição aqui para os modos que geram esse estado. Essas, na verdade, deveria ser um φ de K aqui, né? Tá vendo? As coisas dependem de K, tá? Isso é uma expansão em T, repara que T é pequeno, né? Lembra que o T é pequeno sempre, tá? Então, esse é um estado, esse é aquele estado extremamente estável que a gente encontrou, tá? Então, algumas coisas para se reparar aqui. Primeira coisa, somente quando essas duas componentes estão presentes, a constante cosmológica e o tal campo, com P igual a W ρ, esse estado é possível. Tá? Segunda coisa, se a gente vai para T tendendo a zero, T tendendo a zero é você chegando a se aproximar cada vez mais de de Sitter. Só que esse estado, esse estado aqui, ele não corresponde a Bunch Davis. Ele não é Bunch Davis, nesse limite. Ele não é. É um cara diferente. Tá? Terceira coisa, vejam esse termo aqui. Tá? Então, você tem duas coisas. Se o W for um pouco negativo, ele é infinitamente estável. Tá vendo? Agora, se o W for positivo, mas o módulo de W for muito pequeno, ele é muito tempo, ele é muito, por um tempo muito grande, ele é estável. Não completamente estável, não infinitamente estável, mas por um tempo muito longo. Ou seja, quanto menor o módulo de W, mais estável ele é. E no caso do W um pouquinho negativo, ele é infinitamente estável. Tá? Então, essas são as propriedades muito interessantes desse vácuo aqui, que a gente pode usá-lo para calcular a evolução das perturbações cosmológicas. Tá? Bom, vamos aplicar o problema ao Bunch Davis, né? Só como um exemplo, que também aí aconteceu uma coisa interessante, tá? Depois eu faço uma conclusão, já estou terminando, faltam 2 slides. A gente aplica ao Bunch Davis, o que acontece, né? Bom, a hamiltoniana, como sempre, se escrita dessa forma,
Quando você está em de-Sitter, você tem um campo escalar, teste em de-Sitter, tá? O M é simplesmente o fator de escala, que é 1 sobre o parâmetro de Hubble, que é simplesmente a constante cosmológica de de-Sitter, e aqui é o tempo conforme. A frequência é isso aqui, supondo o campo escalar massivo, mas a partir de agora eu vou supor que o M é igual a 0. Eu vou pegar um campo escalar sem massa, tá? Campo escalar sem massa. No caso do campo escalar sem massa, aquele parâmetro adiabático é dado por isso aqui. O que geral o pessoal faz? O pessoal estuda, né, os modos em eta tendendo a menos infinito, tá? Que é essencialmente o regime ultravioleta e tudo mais. E a partir desse estudo, e propondo o vácuo adiabático lá nessa região, é que você chega no Bunch-Davids. Isso é o meio usual de fazer, de encontrar o Bunch-Davids. No livro do Davis, no livro do Mukhanov, em vários lugares você encontra esse jeito de fazer. Agora, para isso, você precisa das soluções das equações de movimento, tá? Que existe, que são funções de Bessel, bem conhecidas e tudo mais. Agora, o que a gente pensou? A gente pensou o seguinte: e se a gente fizer agora no caso eta igual a 0? Porque no caso eta igual a 0, eta se aproximando de 0, você não tem aproximação adiabática. Por outro lado, tá? Esse termo aqui, bom, esse termo aqui vai para infinito, mas esse termo aqui tende a ir para 0. Tá vendo? Esse termo aqui vai para infinito, porque o M vai com 1 sobre eta. Eu estou fazendo o caminho do eta tendendo para 0. Totalmente diferente, nada a ver com o que é feito normalmente. Tá? Então, o M tende para infinito, agora 1 sobre M tende para 0. Então, a gente usou a mesma ideia. Vamos fazer boosts e rotações, tais que a gente elimine esse termo divergente e mantenha só esse termo pequeno aqui, ou seja, faz expansão em termos de 1 sobre M. E a gente fez isso e, para nosso espanto, depois de 2 transformações, a gente chega exatamente, mas é exato, nessa Hamiltoniana aqui, que é exatamente uma Hamiltoniana, tá? Independente do tempo. Aí a gente pode dar o vácuo, esse vácuo aqui, V igual a G0, né? Repare que isso aqui é exato, isso não tem aproximação nenhuma. E se a gente volta para o espaço original, para o espaço de fase, a gente acaba encontrando o φ e o πφ, que são conhecidos de todos. Isso é exatamente os modos do vácuo de Bunch-Davids. Exatamente isso que está aqui. Tá? Então, a gente chegou ao vácuo de Bunch-Davids por um caminho totalmente diferente, sem precisar usar as equações de movimento. Na verdade, a gente encontrou, no final das contas, transformações canônicas que levaram, né, a Hamiltoniana de um campo escalar em de-Sitter para uma Hamiltoniana simples, extremamente simples, essa aqui. Então, isso eu achei também bastante interessante. Então, resumindo, a gente propôs um novo formalismo para definir um vácuo. Ela foi aplicada na situação onde a aproximação adiabática é possível e dá os mesmos resultados. Agora, ela dá um novo entendimento geométrico e dá para ver que os cálculos usando esse nosso formalismo são muito mais rápidos. A gente pode conseguir aproximações de altas ordens de maneira muito mais simples do que o que é usualmente feito. A gente viu que o vácuo de Bunch-Davids pode surgir dessa abordagem de maneira completamente diferente, fazendo uma análise no regime de Super Hubble, ou se você quiser, numa análise no regime infravermelho. E a gente obtém o Bunch-Davids sem usar as equações de movimento. Eu nunca vi uma demonstração do Bunch-Davids dessa forma. Agora, o que eu acho mais interessante é que isso pode ser aplicado em situações onde a aproximação adiabática não é válida e a gente, no caso de uma contração regida por constante cosmológica, mais um fluido com W entre menos 1/3 e 1, a gente encontrou um estado que precisa desses dois elementos, que ele é altamente estável, e ele é tão mais estável quanto menor é a pressão. Lembra que
W é a razão entre a pressão e a densidade. Ele é tão mais estável quanto menor a pressão, né? E, assim, ele não se reduz a Bunch Davis no De Sitter Limit. Então, é a primeira vez que eu vejo, assim, uma conexão interessante entre a presença da constante cosmológica e a presença de um campo que tem um comportamento tipo dark matter. A gente sabe que a matéria escura deve ter uma pressão bem pequena, né? E, nesse caso, a gente obtém um novo estado que é bastante estável. Aí isso aí pode ser aplicado agora nos modelos cosmológicos desse tipo aqui, que é o que a gente vai fazer. Isso é uma coisa imediata para fazer, mas levando a mais especulações, né? Repara que esse estado aqui é um estado novo, que não dá exatamente De Sitter, não dá exatamente um campo com comportamento de um inflaton, tá? Ao contrário, é um campo com comportamento de matéria escura, né? E a gente sabe que matéria escura talvez seja uma coisa puramente gravitacional, e talvez isso esteja querendo dizer que a energia escura, como uma constante cosmológica pequena, e a matéria escura, puramente gravitacional, talvez sejam partes importantíssimas da própria interação gravitacional, e só com eles dois a gente pode, talvez, encontrar algum estado estável, né, para esse problema. Quem sabe esse estado já está lá no landscape. Eu não sou especialista em teoria de cordas, mas que eu saiba, nunca no landscape estados desse tipo foram procurados. Quem sabe eles estão lá, eu não sei, tá? Mas isso seria uma coisa interessante de se fazer para quem lida com teoria de cordas, né? Bom, é isso. Eu acho que isso é uma coisa bastante interessante, que tem riqueza para o futuro, para ser estudado, e uma aplicação imediata que é aplicar para esses modelos, né? Então é isso. Obrigado, Eduardo. Desculpa, passei um pouquinho do tempo, mas também teve perguntas, né? Obrigado, Nelson, pela apresentação. Convido todo mundo a agradecer ao Nelson por esse excelente seminário. Então, bom, agora a gente abre para as perguntas. Então, quem tiver pergunta, por favor, só anunciar. José Ademir, pode começar. Bom, parabéns, Nelson, pelo seminário. Vejo que a pandemia não diminuiu o seu interesse por Balce Models. Eu tento acompanhar um pouco as suas publicações e eu vejo que esse era um problema que você vem se preocupando há muito tempo. Eu me lembro de um artigo, acho que de 2012, onde você tentou discutir a questão da origem das flutuações em modelos com Balce, em particular com constante cosmológica. Né? Mas eu vejo que houve assim um progresso considerável nessa nova versão. Tá? Mas aí, a minha primeira dúvida é o seguinte: modelos com Balce, você pode pensar que ele tem uma evolução que é simétrica no tempo, né? Mas sem a singularidade. Então, o modelo vem... Eu já me fiz essa pergunta antes, eu vou resolver a menina. O problema é que esse modelo vem de muito longe. Você põe... eu me lembro que naquela versão você põe o eta de infinito, né? Então, seria eta mais eta de infinito para, sei lá, como se fosse uma translação temporal. Mas, na realidade, esse eta de infinito... menos eta de infinito é infinito. Quer dizer, é menos infinito. Então, o modelo vem de menos infinito.
E aí fica esse problema, sem uma transição, sem um evento que determine o começo da evolução, essa coisa vem de muito longe. Então, a primeira pergunta é, se vem de muito longe, leva um tempo infinito para chegar ao raio crítico, né, ao tamanho mínimo. Eu nunca consegui, talvez você já tenha resolvido esse problema e eu não tenha acompanhado. Então, se você tem um tempo infinito, antes do que seria t igual a zero, aí a gente nunca chega na situação de hoje, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, eu não entendi, de fato, a importância da constante cosmológica nesse estudo dessa modificação do modelo do vácuo de Bush-Davis. Porque você fez um reestudo da situação próxima a eta igual a zero. Então, uma situação em que, por exemplo, se você volta no passado, a constante cosmológica não é importante. Então, me parece que esse reestudo do vácuo de Bush-Davis, eu acho que ele é importante em si mesmo, não? Independente da constante cosmológica. Queria saber se você concorda com isso. E a última pergunta que você disse que em modelos com bounce, o problema de flatness é resolvido naturalmente. Isso é outra coisa que eu não entendo. Eu não consigo entender. Talvez eu tenha perdido algum ponto que você frisa e eu não consigo perceber. Porque, veja bem, tudo bem, se você, logo no começo, próximo lá do infinito, seria uma situação semelhante à de hoje. Você teria um universo acelerado, né? As componentes desacopladas, coisa e tal, lambda dominando, mas à medida que você vai se aproximando do bounce, lambda perde a importância, ele vai perdendo a importância. Então, eu não sei como é que... E se o universo fosse, por exemplo, aparentemente plano, porque era muito grande, mas de fato curvo, na realidade curvo, o termo ômega-K seria mais importante, porque você poderia ter um H aproximadamente constante, mas o A muito pequeno, e o termo de curvatura seria importante. Então, por exemplo, se fosse fechado, o caráter fechado deveria aparecer novamente, digamos, com consequências dinâmicas. Então, não daria para desprezar. Então, eu gostaria que você comentasse. Bom, tá bom. Vou ver se eu me lembro de todas, tá, Ademir? Tá se certo. eu faltar alguma, você me diz. Bom, primeiro, os modelos com bounce, tem modelos com bounce simétricos, né? Mas tem também assimétricos, que a gente já até publicou, que são bem interessantes, inclusive. Né, que pode, inclusive, dar conta de criação de partículas no bounce, entendeu? São bem interessantes esses modelos assimétricos, tá? Agora, em relação ao tempo menos infinito, quer dizer, a ideia é um tempo lá muito afastado, passado, e você teve algum momento você tinha um universo assim, realmente muito grande, muito rarefeito, e alguma pequena instabilidade fez com que ele tivesse uma pequena contração muito lenta e fosse vindo, entendeu? Não que seja realmente exatamente, até menos infinito, mas eu sei, eu acho que o menos infinito para físico é realmente um tempo muito, não é no sentido matemático, puro e simples. Muito grande também faz o mesmo efeito. Oi? Muito grande também é o que mas muito grande, mas finito, muito grande, mas finito, entende? É o que eu vejo como físico, né? O infinito para nós é uma coisa muito grande, mas muito grande, mas finita, tá? Ou seja, o universo seria originalmente essa coisa imensa, mas muito, 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 muito grande, que alguma instabilidade
Aí talvez, por isso que eu até coloquei nesse final essa coisa do landscape. Mas o problema que eu vejo é porque lá, quando ele é muito grande, lambda é importante. Então, exatamente, por isso que eu estou anunciando. Isso seria equivalente hoje a você dizer, olha, a gente está expandindo aceleradamente, mas exatamente isso. mas vai acabar esse negócio, porque... Mas, Ademir, exatamente por isso que eu acho esse trabalho interessante. Eles lidam exatamente com um universo muito grande com lambda. E você vê que tem um estado ali que é um estado muito, muito estável. E é o único que existe com lambda. E uma coisa que tem um comportamento de matéria escura. Então, isso é que eu acho interessante desse trabalho. Entende? Mas você teria, de fato, um decita inicial, quer dizer, vamos supor, esse tempo Pois é, ele só é decita em menos infinito, né? Mas, na verdade, é um modelo que tem lambda mais esse campo, não é lambda puro. Aliás, se sabe que o Bunch Davis ele é instável para a presença de qualquer... O Bunch Davis, em contraste a qualquer campo, ele é totalmente instável. Ele é instável. Isso é sabido. Agora, esse aí não. Esse aí é estável. Infinitamente estável. Tá? Deixa eu ver aqui sobre a questão... Acho que você perguntou da planeza, né? A questão era se essa rediscussão do que acontece em eta igual a zero, com aquelas transformações que foram feitas e levou ao surpreendente resultado. Então, depois eu falo no Bunch Davis. Você perguntou da planeza, né? Peraí, deixa eu ver só a planeza aqui. Não é independente de lambda, não, me parece. Rapidamente, Ademir, o negócio da planeza, você pode ver por essa equação aqui. Ó. Quando você está na contração desacelerada, o A2 pontos negativo e o A ponto negativo, então isso aqui fica negativo, então a tendência é se aproximar muito, né, do ômega total igual a 1. Tá? E aí, na verdade, como eu falei, né, então você tem uma aproximação que leva muito, 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 muito tempo em direção ao ômega total igual a 1, depois você tem um bounce, e aí depois você tem uma fase de expansão que vai tender a botar o ômega total para longe de 1. O ômega total para longe de 1. Só que a expansão até hoje, durou muito menos que toda a fase de contração. Então, ainda não deu tempo de sair do ômega total igual a 1. Essa é a ideia. Tá? E, finalmente, no caso porque aí, agora, no caso que você perguntou, não sei se ficou claro agora, no caso do Bunch Davis, que eu estou querendo também, é o seguinte, aqui a gente aplicou, a gente fez o caso aqui, ó, simplesmente do Bunch Davis para um campo escalar teste sem massa. Tá? Então, não é bem dizer. Então, na verdade, você tem de Sitter e um campo escalar teste sem massa. Tá? Então, você tem muitas maneiras de chegar ao vácuo de Bunch Davis para esse campo escalar teste, tem muitos argumentos e tal. Tá? Aí, o que a gente fez? A gente usou esse nosso método para encontrar um vácuo estável, tá? Só que agora não fazendo a análise num eta muito grande, mas num eta muito pequeno. E a gente faz essa análise e a gente mostra, sem usar as soluções das equações de movimento, que você acaba conseguindo fazer, depois de dois boosts e rotações, você acaba chegando num vácuo totalmente estável, tá? Essa aqui é a representação matemática dele, que quando a gente volta para o frame original e volta para o espaço de fase, é exatamente o Bunch Davis. É ele próprio, é o Bunch Davis. Mas repara, isso aqui é um campo escalar teste, ele não é fonte de gravitação, no espaço de de Sitter. O que eu estava analisando anteriormente é diferente. Perturbações cosmológicas, até mesmo um campo escalar teste, num espaço que tem constante cosmológica e um campo que não é teste. É um campo que tem pressão e densidade diferente de zero,
infinitas tá. e O não campo eternas. também determina a dinâmica. Isso, o campo determina a dinâmica. Tá certo. É diferente. Agora ficou mais claro, porque realmente o pessoal usualmente considera que você tem o espaço-tempo de descida, né? E você tem um campo de teste, que você... Isso, exatamente, é o campo de teste. Mas isso que eu estou fazendo, Ademir, é um campo, não é de teste, é um campo que é fonte de gravitação também. Quer dizer, existe back reaction nesse caso. Existe back reaction, exatamente. Existe. E o Butch Davis, nesse espaço aqui que eu estou colocando, ele é instável, ele é totalmente instável, ele não funciona. Tá certo. Obrigado, Nelson. Muito obrigado e parabéns pelo seminário. Obrigado. E longa vida aos modelos com Bauhaus. Tem muita coisa para fazer aí. Se eles existem, eles têm longa vida mesmo. Né? Obrigado, Ademir. Alguém tem mais alguma pergunta? Anderson. Pode fazer a pergunta. Oi, Nelson. Obrigado pelo seminário. Parabéns aí pela apresentação. Só uma curiosidade. A forma do bouncing que você tem nessa cosmologia que você estuda, tem alguma relação com aquela evitar singularidade cosmológica dos modelos ligados a Loop Quantum Gravity, ou seja, Loop Quantum Cosmology? Assim, o Loop Quantum Cosmology, ela é uma abordagem disso tudo, né, que até que o Antônio perguntou mais cedo, que evita a singularidade, tem um bounce ali, tá? Mas é um bounce um pouquinho diferente dos que eu, em geral, trabalho, tá? Agora, essa questão que eu estou colocando aqui é uma questão que se aplica também porque, repara, eu só tratei do universo em contração no infinito passado, né? Quer dizer, assintoticamente para o passado, onde não tem nenhum efeito quântico do background aí, tá? Essa contração é clássica, totalmente clássica. Então, tudo que o que foi quantizado foi ou um campo teste ali, ou perturbações cosmológicas ali. Isso é que foi quantizado. Mas o background não é quantizado. Por quê? Nesse limite de um universo muito grande, não se espera que efeitos quânticos no background sejam importantes. Tá? Então, tudo que eu falei aqui se aplica também para modelos de Loop Quantum Cosmology. Tá? Agora, eles têm bounce através da quantização que eles fazem. O que eu faço é uma quantização à la Wheeler-DeWitt, mas sempre procurando que o bounce seja em energias não muito perto da era de Planck, para não melar as coisas todas. Porque o Wheeler-DeWitt, em geral, é um limite, né, dessas teorias mais aprofundadas de cosmologia quântica, tá? E gravitação quântica. Tá? Entendi. Bem legal, né? Porque eles precisam ter quer dizer, precisam, né? Eles propõem essa quantização do background usando aqueles operadores geométricos, né? Se baseia dentro dessa construção e eles trabalham nessa escala muito pequena ali, muito próximo do que eles chamam de... Podem trabalhar perto do que eles chamam de Rho-Planck, né? Que seria o seu... Isso, eles chegam no Rho-Planck mesmo. Isso. Tá? Então, o bounce deles chega lá no Rho-Planck. Os bounces que eu trabalho tem que estar acima, senão acho que não fazem muito sentido. Tá? Sim, entendi. Obrigadão, Nelson. Valeu aí, tá? Tá bom. Parabéns mais uma vez aí pelo seminário. Obrigado. Obrigado, Anderson. Mais perguntas? Bom, não parece ser o caso. Não sendo o caso, então, convido todo mundo a agradecer ao Nelson novamente pelo excelente seminário, pela disposição em responder as perguntas todas, todo mundo. Obrigado, Nelson. Pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos aí. Tá? Obrigado pelas perguntas também. Um abraço, Nelson. Oi, Erival, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Okay. Obrigado, Leila também, Leila. Eu vou encerrar a gravação. Obrigado.
Tchau, tchau. Então, um abraço para todos. Tchau, tchau.